Hola chicos, buenos días. Vamos a comenzar la segunda parte de nuestra clase del primeiro ano de la enseñanza média. Beleza, na aula passada nós paramos aqui nesse pequeno mapa, né? Vocês devem lembrar. E vamos falar um pouquinho sobre línguas habladas em Espanha, que nós temos o mapa, né? De parte da Península Ibérica ali, ó. A Espanha está subdividida aqui, tá certo? Nos seus estados, né, que eles não chamam estado, mas comunidades autônomas. Então você pode ver aqui, ó, ele faz fronteira, a Espanha faz fronteira com Portugal, tá certo? E com a França. Nós temos aqui do outro lado, olha, a África, continente africano, né? Você está observando aqui, ó, o mar Mediterrâneo, tá certo? Do outro lado você tem o Oceano Atlântico. Faz parte também da Espanha, ó, as Islas Canárias e as Islas Baleares. Vamos ver então agora o nosso texto que fala sobre línguas habladas em Espanha. La riqueza lingüística de España es en parte consecuencia de la gran cantidad de pueblos y civilizaciones que, a lo largo, ¿qué é a lo largo? Ao longo de siglos ou de los siglos, dos séculos de história, fueron pasando o assentándose por la Península Ibérica. El castellano, né, que é a mesma coisa que o espanhol, ou espanhol, é o idioma oficial em todo o território. Pero, que é pero? Mas convive com outros idiomas cooficiales. Las lenguas com las que comparte esta cooficialidade, que a su vez, que é isso? Que a su vez, que ao mesmo tempo, né, a sua vez, são as mais habladas depois del mismo. São el catalán, né, que é falado lá na Catalunha, el gallego, que é falado na Galícia, e el vasco, que é falado no País Vasco, tá? Que são, como eu tinha mostrado para vocês anteriormente, os estados ou as chamadas comunidades autônomas. Então, em las zonas donde existen dos lenguas oficiales, la mayoría de los hablantes son bilingües, excepto en el País Vasco. Como assim? Ah, porque lá no País Vasco, então, talvez eles falem mais o idioma, né, o primeiro idioma deles. El catalán se habla en Cataluña, las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana, donde se emplea el valenciano, muy parecido al catalán, y epicentro de la polémica sobre si es un dialecto del mismo ou um idioma independente. Então, não tem palavras tão complexas, tão difíceis aí, eu acredito que vocês estejam entendendo. Dentro de cada comunidade, especialmente em Catalunha, também existem várias linguísticas próprias. El gallego, por su parte, es lengua cooficial em Galícia e está historicamente emparentado com o português. Interessante, porque ó, a Galícia é uma das regiões que faz fronteira lá com Portugal. Então é uma fronteira muito antiga. Esse gallego é como se fosse um portunhol, uma mistura de português com portunhol. El vasco, ou euskera, é língua cooficial em País Vasco. E el tercio norte de Navarra, que é outra região, outra comunidade lá, autônoma. La mayoría de los habitantes emplea solo o preferentemente, ¿eh? Preferentemente el español, pues el euskera es un idioma muy difícil. Então a maioria lá eles falam o próprio espanhol, né? O idioma do País Vasco, que é o euskera ou vasco, ele é mais difícil de ser falado. Al margen de estos idiomas cooficiales, existen otros no oficiales y minoritarios por toda la península. Algunos de los cuales, essa expressão aqui é separada, é de los cuales, como el aragonés o baturro e el asturleonés, se encontram declarados em peligro de extinção. Quer dizer, são línguas, né, dialetos falados por minorias e tanto é que estão em perigo de extinção. Também poderiam nombrar-se el árabe, comum entre os espanhóis de Ceuta e Melilla, o el caló, de origen romani e empleado por la comunidade gitana. Que é essa comunidade gitana aqui? É a comunidade cigana, né?
Comunidade gitana de Espanha, né? Que é lá da Espanha, os ciganos da Espanha. Todos estos sumados a los idiomas propios de los extranjeros que viven en el país, convierten a España en un riquísimo compendio de lenguas y dialectos que debe ser valorado como algo privilegiado y no como um elemento negativo ou desintegrador. Legal o texto, né? Então aqui talvez vocês não sabiam dessa realidade, né? Que a Espanha é um país que tem várias línguas além do espanhol, né? Que inclusive algumas dessas comunidades, como olha, ó, Castilla, León, Aragón, Catalunha, que nós acabamos de ver, a própria aqui Extremadura, Andalucia e a Galícia, olha, que faz fronteira com Portugal há muitos anos, aqui eles falam o idioma, que é o gallego, que é uma espécie de portunhol, uma mistura mesmo dos dois, né? Se você procurar algumas séries, tem séries inclusive que é em gallego, você vai perceber que eles estão falando praticamente um portunhol. Beleza, então esse texto, ele traz aqui uma pequena atividade para vocês, que é para vocês confirmarem se é verdadeira ou falsa essas afirmações. Ó, lê outra vez o texto e señala verdadeiro ou falso, né? Eu fiz a leitura com vocês, vimos aqui algumas palavras difíceis, eu fui fazendo a tradução para vocês, tá? Agora vocês vão reler esse texto e vão responder a essas afirmativas, ou ver se de fato confere ou não. Então, na letra A diz assim, ó, según el texto, las lenguas cooficiales habladas en España son espanhol, vasco, gallego, português e catalã. Então, você vai ver se isso de fato confere com o texto. A B, la única comunidade autônoma bilíngue em espanhol é o País Vasco. Quer dizer, a única, só tem essa. A C, según el texto, el árabe es la lengua cooficial en las regiones de Ceuta e Melilla. Então, aqui nessas regiões, eles falam árabe. Vamos ver se o texto confirma isso, né? A letra D, la gran cantidad de lenguas y dialectos hablados en España es un factor de desintegración y conflictos nacionales. Então, vamos ver se de fato isso confere. Que expressões del texto justificam tu resposta? Aí aqui você vai então colocar as alternativas, né, ou verdadeiro ou falso, de acordo com o texto, tá bom? Vamos ver então agora esse assunto aqui, ó. Uso de las preposiciones más artículo determinado. O que é isso, hein? Bom, nós já trabalhamos isso lá no primeiro bimestre, quando eu expliquei para vocês que haviam duas únicas contrações em espanhol, que é a junção da preposição a, né, primeiro, mais a preposição a, preposição de também, mais o artigo el. Os dois vão gerar o que? A palavra al e del. Só que aqui a gente observa que existe uma separação. Tu tens aqui, ó, a preposição em e tu tens logo depois o artigo determinativo, tanto no singular quanto no plural. Se você fizer a tradução disso aqui no português, você vai ver que se torna uma só palavra. Ó. Em lá, no português é em a, no português é na, em espanhol é separado, ó, em lá, não tem nada junto. Em el, que no português é em o, seria no, em espanhol seria em el, separado, não junto. No português é junto, contracto. Em las, que seria nas, no português, em espanhol é em las, porque tu vai juntar em e as, ficaria nas. No espanhol não, fica separado, em las. E em los, que seria nos, né? O masculino aqui da expressão de cima ficaria em los, e não junto, né? Como no português que é nos. Acontece a mesma coisa aqui, ó, por lá, que seria pela no português, seria por lá, separadinho, não fica junto. Por ele, fica separado também. Por las, que seria o plural de por lá, ficaria por las. Seria pelas, né? Por los, que seria pelos, em espanhol fica por los, separado. Então, o bacana é que em língua espanhola não existem mais contrações, a não ser aquelas duas que eu falei no início. A mais ele, que é al, e de mais ele, que é dele. A gente já estudou. Nessa frase, estou em la calle, tradução, estou na rua. Então, quando você for traduzir essa frase, você percebe que essas duas palavras separadas em português ficam uma só. Aqui, ó. Prefiro sair por la noite. Tradução, prefiro sair pela noite. Eu não falo por a noite, seria pela noite. Então, esse por lá no espanhol, separado em português, uma palavra. Aqui tá, me gusta caminar por el centro. No português, eu gosto de caminhar pelo centro. É junto, em espanhol, separado.
E nos países europeus há muitos, ou muitos, né? Muitos castillos. Aqui tem esse A, mas está errado. Tá? É muitos castillos. Então esse em los é nos no português. O que você vai fazer? Ó, tem uma atividade bacana aqui. Ó. Lê o texto de abaixo e completa os huecos, são os espaços, huecos é buracos ou espaços, com as preposições mais artículos, ou solamente com os artículos de los quadros arriba, né? Que é o quadro que nós acabamos de apresentar para vocês. Esse aqui, ó. Tá? Então você pode usar preposição mais artigo ou somente o artigo ou somente a preposição. Então você vai analisar o contexto. Ó, por exemplo, no início aqui, fábula de Esopo, né? Esse é o siglo VI a.C. Uma lecheira llevava, quer dizer, leiteira, tipo a pessoa que transporta o leite, né? Llevava aí, cabeça, um cubo de leite recém-ordenhada. Então, um cubo de leite. Mas ele levava isso aonde? Na cabeça. Como é que é na? Aí tu vai dar uma olhadinha aqui no quadro, vai ver como é que é na, em lá, aqui é a junção de em mais lá, que no português ficaria junto, mas no espanhol não, no espanhol fica separado. Então, para dar uma força aí, ó, uma lecheira llevava em la cabeça um cubo de leite. Então, à medida que você for lendo, você vai perceber, tá certo, que existe aí essa situação com os substantivos que estão logo depois, ó. Estão vendo, ó? Com, aqui, ó. Com, já tem uma preposição, tu vai colocar o quê? Só o artigo ou preposição mais artigo? Não, tem que ver. Que dinheiro é substantivo. Aí depois, verano, piando, o quê? Corral. Corral é curral. Então tu vai colocar o quê? El ou em ele? Vamos ver. Então cada uma dessas situações, tá bom? Vocês vão ter que completar aí de acordo com o contexto. Ó, o glossário aqui do texto para a gente trabalhar, nós temos ahijado, que é afilhado, assentando-se, né? Se situando, se estabelecendo, carpeta, que é pasta, compêndio, que é resumo, dibujante, que é desenhista, flaca ou delgada, que é magra, gitana, que é cigana, como eu já tinha comentado lá naquele texto, hechiceira, feiticeira, hermanastro, que é meu irmão, né? E rastro enteado. Beleza? Vamos então aqui observando. Tem um detalhe que a gente precisa ter cuidado. Só retomando aqui rapidinho. Vejam. Em lá, por lá. Preposição, artigo. Preposição, artigo. Vocês não podem esquecer que primeiro a preposição, depois o artigo, tá bom? E que nenhum desses casos aqui, essa situação ela vai ficar, como eu posso dizer, junta. Só temos os dois artigos contractos em língua espanhola. Então, eu espero vocês na próxima aula, tá bom? Gostaria que vocês levassem em consideração, tá, essa atividade, fizessem direitinho, porque isso vai estar, tá certo? Com uma atividade que conta nota. Toda aula tem sua atividade, se você fizer direitinho, vai contar nota, vai ser somatória. E daí nós vamos então fazer logo depois um teste, né? Tá bom? Então a gente se vê na próxima aula com o conteúdo que vai estar disponível para vocês, né? É o conteúdo da apostila, tá bom? Não esqueça então de fazer as atividades direitinho. Hasta la vista, baby!